Cheguei, bem-vindos ao canal Vida e Aviação, Dani no comando hoje. Galera, o que tá na thumbnail desse vídeo é verdade, eu fui demitida. Mas é engraçado, porque há um tempão, antes até de eu ficar doente, eu tô com um roteiro de um vídeo para falar sobre os sindicatos, como eles funcionam e tal. E esse vídeo estava parado, não saía, acabava fazendo outros, e ele sempre ficava ali como se estivesse faltando alguma coisa. Acho que agora descobri o que era. Então vamos para esse vídeo. Mas antes, já se inscreve no canal, dá um like e compartilha muito esse vídeo, beleza? Bom, galera, os sindicatos existem há muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, o Decreto-Lei número 1402 é de 5 de junho de 1939. 1939. Desde então, já é assegurado o nosso direito a nos sindicalizarmos, seja empregados, empregadores, todos temos nossos sindicatos. E já é garantido por esse Decreto-Lei de 1939. Estranho, né, que algumas empresas ainda não tenham entendido muito como ele funciona e como ele é necessário, né? Então, vamos começar a falar desse assunto. Bom, muita gente ainda tem medo de se sindicalizar, e talvez até com alguma razão. Mas uma das grandes coisas que é colocada assim, é que o sindicato cobra o pagamento em folha de pagamento, e isso expõe o tripulante, o empregado, para a empresa. Bom, pelo menos o SNA, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, eles criaram um meio de vocês fazerem via boleto. Então, se vocês não quiserem, né, que apareça para a empresa o nome de vocês, né, na folha de pagamento, vocês podem fazer via boleto bancário. Então, essa daí também já caiu. Bom, entre muitas das coisas que dizem nessa lei, ela vai dizer como o sindicato deve funcionar, o que ele tem que fazer, para que ele serve. E entre essas muitas coisas que são faladas nessa lei, tem dois pontos que chamam bastante atenção da gente, né? Uma é a representação da nossa categoria perante órgãos governamentais, né? Todos os meios que a gente precisa, às vezes, para aprovar, por exemplo, uma lei do aeronauta, como já aconteceu no passado. E a outra, e talvez a mais importante, é que pegue mesmo para a gente, eles são intermediários para negociação e formalização de acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. Então, a partir de determinado número de empregados, essa convenção coletiva e esse acordo coletivo só pode ser feito via sindicato. Tá, Dani, mas daí, né? Como é que isso acontece? Bom, então, os tripulantes, os empregados ligados a esse sindicato, eles têm que levar ao sindicato quais são as suas necessidades. Inclusive, recentemente, né, eu estava conversando com o sindicato ali sobre essa situação de contratação de comandantes externos que estava acontecendo na empresa que eu trabalhava, e também sobre o problema do pessoal da ponte aérea, porque a gente está com o salário muito defasado já há muito tempo. E a gente está ali, tem gente há quase 10 anos, então isso dá uma diferença muito grande de salário no final do ano, né? Então a gente estava conversando sobre isso, como é que a gente podia fazer para colocar isso numa convenção coletiva, num acordo coletivo. E eu pedi inicialmente uma assembleia e fiz um texto que eu coloquei nos grupos para a gente fazer então esse abaixo-assinado para a assembleia. E daí conversei com o diretor do sindicato e disse, Dani, talvez esse não seja o melhor caminho. Pede uma reunião, pega esse grupo, vamos fazer uma reunião com esse grupo, e depois aí o sindicato convoca uma reunião e, se necessário, mais para frente, uma assembleia. Já, tá bom, melhor. Porque assim não expõe ninguém. E ninguém, entre aspas, né, que eu acabei me expondo, porque de qualquer forma eu tive que passar o horário da reunião e tudo mais. Mas enfim, né? Aí no dia da reunião, acabou que só eu apareci na reunião. Tinha vários diretores do sindicato, advogados do sindicato, mas só eu, né, de tripulante ali na reunião, né? Deu para perceber bem qual é o grau de medo que as pessoas estão, né? E, como eu disse, talvez seja justificado, né? Apesar de ser um direito assegurado por lei, talvez a empresa não tenha entendido isso muito claramente, né? Então, tá. Aí, eles pegam todos esses dados, né? E levam, então, para o acordo coletivo, para a convenção coletiva de trabalho.
Muitas vezes eu ouço o pessoal dizer que o sindicato só representa a empresa X ou Y, mas talvez porque essa empresa X tenha uma política diferenciada, onde não haja talvez uma perseguição, né, uma certa coação dos seus tripulantes. Então essa empresa ela leva suas demandas ao sindicato e talvez as pessoas da empresa que eu trabalhava tenham medo de fazer o mesmo. E talvez por isso que as nossas demandas às vezes fiquem sem, né, uma progressão de acontecimentos ali. Bom, e o que é o acordo coletivo? O que é uma convenção coletiva? O Sindicato Nacional dos Aeronautas vai falar com o SNEA, que é o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, e eles vão fazer essa negociação. Então, o SNEA leva as necessidades das empresas aéreas e o SNA leva as necessidades dos tripulantes. E daí eles vão conversar, tentar chegar num acordo, né? E aí, chegando num acordo, eles fazem, então, a gente assina, então, a convenção coletiva. Essa convenção coletiva, ela tem um lado um pouco ruim em relação ao acordo coletivo, na minha opinião, tá? Porque como você pega todas as empresas e todos os tripulantes, todas as empresas para fazer esse acordo, muitas vezes, essa convenção, na verdade, muitas vezes você não consegue cobrir todas as necessidades de ambos os lados, porque fica uma coisa muito generalizada. Então, eu acho que é uma tendência futura que você vá partir para um acordo coletivo mesmo. E, gente, não tem problema, o acordo coletivo ele tem a mesma validade, a mesma legabilidade de uma convenção coletiva. Então, não precisem se preocupar com isso. Agora, um bom acordo é aquele acordo onde os dois lados saem pelo menos felizes, né? Porque se um saiu chorando e o outro dando gargalhada, tem alguma coisa errada, né? Aí não é um bom acordo. Então, e assim, gente, um acordo, ou até a própria convenção, ela vem sendo construída durante todo o ano. Eu comparo muito com um relacionamento, né? Imagina você casado, aí você acorda de manhã, já vira para sua esposa, já começa a xingar, já dá logo uns tapas nela e tal. Aí chega na hora do almoço, você vai, reclama que a comida tá ruim, joga o prato no chão, faz uma lambança. Cara, a hora que você chegar de noite, ela não vai estar toda perfumada, bonitinha, esperando por você. Talvez nem em casa esteja mais, né? Já tenha pegado as suas coisas e partido. Então, o acordo coletivo, ou a convenção coletiva, ela é igualzinho, só que em vez de ser num dia, ela vem construindo ao longo de um ano, né? Então, se você maltratar seu tripulante durante todo o ano e chegar no final do ano e falar assim, ó, me confia, né? Como diz meu filho, aquela carinha assim de quem tá aprontando. Me confia, ó, agora eu sou bonzinho, agora eu vou ser legal, entendeu? Confia em mim que vai dar tudo certo. Gente, não vai rolar, entendeu? Então, tudo isso que acontece durante o ano é avaliado na hora que as pessoas, né, a empresa vem propor um acordo. Então, talvez ainda haja necessidade de um certo amadurecimento, né, de ambos os lados aí, para que a gente possa chegar a um ponto de fazer realmente um acordo coletivo, que eu acredito que seja uma tendência e que seria muito melhor para todo mundo, né, para as empresas e para os tripulantes. Bom, mas aí se conversa e não se chega a acordo nenhum, não se chega a convenção nenhuma. Bom, aí o ano passado aconteceu uma coisa muito interessante, que uma das empresas tentou fazer esse acordo coletivo, mas esse acordo coletivo ele foi rejeitado por 90% praticamente dos tripulantes. E algumas pessoas de dentro da empresa diziam para esses tripulantes que eles não votariam a convenção coletiva, que eles votariam, na verdade, o acordo coletivo. Quando foi para a votação da convenção coletiva, muitos tripulantes dessa empresa negaram a convenção coletiva, achando que se tratava do acordo coletivo. E eu me lembro bem disso porque estava voando, estava conversando com várias tripulações e as pessoas falavam, não dá para aceitar isso. E usavam o que estava escrito no acordo coletivo e não na convenção coletiva. Então, eu falei assim, não, mas eu tentava explicar, mas cara, você não tem como explicar para todo mundo, você explica para aqueles que estão do seu lado, né? E nas últimas duas votações, se eu não me engano, ficou muito próximo ali o sim e o não.
Talvez, se essas pessoas todas soubessem o que elas estavam de fato votando, talvez a gente não tivesse tido a última negativa da CCT, que acabou virando uma greve, né? Então, talvez essa greve não teria acontecido. Por falar em greve, gente, uma coisa muito importante. Gente, greve não é brincadeira, tá? Greve é coisa séria. E a greve é feita pelos tripulantes e não pelo sindicato. Pessoal, para vocês terem uma ideia, hoje o sindicato, o SNA, eles têm 14 diretores e 7 representantes sindicais. Ou seja, tem 21 tripulantes. Vocês acham que 21 tripulantes param a aviação? Não tem como. Até porque, no lugar da empresa, a primeira pessoa que eu ia tirar do voo ia ser o representante sindical, o diretor sindical, né? Porque eles certamente vão parar. Né? Os outros eu tenho risco de parar. Eu não, agora esses é certeza, né? Não tem como. Então, não tem como eles fazerem uma greve sozinhos. Então, gente, se vocês não têm coragem de parar um voo, não votem a favor da greve. Aceitem a CCT, a ACT, o que vier. Porque para que a greve tenha valor, para que, que a empresa se impacte com isso, tem que ter um número grande de gente parando. E quando não tem um número grande de gente parando, acaba que aqueles que estão fazendo o correto acabam se expondo, né? Eu, por exemplo, parei 2 voos em 2 dias seguidos, né? Um em Santos Dumont e um em Confins, e parei sozinha. E o comandante ainda virou para mim e falou assim, olha, se você for realmente parar, eu vou ligar para a empresa e vou informar, porque eu não quero que eles pensem que sou eu. Tá? Tá? Fazer o quê? Mas o correto é parar. Isso que eu votei pela aprovação das últimas CCT, das últimas votações da CCT ali, eu fui a favor da CCT, tá? Mas 70% votaram pela greve. Então, pelo menos 70% tem que parar, né, gente? Então, assim, gente, se vocês não conseguem fazer uma greve, se vocês não conseguem parar o voo, se tem medo de retaliação, e esse medo é justificado, né? Agora a empresa está deixando isso bem claro. Então, votem não. Né? Votem não pela greve e aceitem a CCT que eles estão dando. Porque senão, no ano seguinte, vai vir uma CCT absurda, né? Vai vir uma CCT absurda, porque qual é o nosso poder de barganha? A gente vai ameaçar eles como? A única ameaça que a gente tem para falar, olha, se vocês não aceitarem, eu vou fazer greve. Eles sabem que a greve pode ser que não vire nada, eles preferem correr o risco. Então, vamos pensar melhor sobre isso, tá? Na hora de fazer as votações, na hora de usar. E também acho que o sindicato vai ter que dar uma mudada aí para que não haja essa confusão de ACT e CCT, criar alguma regra, alguma coisa, para que não vire essa confusão que virou no passado, né? Ainda falando sobre essa situação toda, cara, eu saio da empresa de cabeça erguida. Eu tenho certeza que eu sempre fiz meu trabalho muito bem feito. Eu sempre fui justa, eu sempre fui empática com os meus colegas, com a empresa, inclusive, transparente. Talvez não tenha sido simples, porque o ser humano não é simples, né? O ser humano é complexo. Você pode simplificar sistemas, você pode simplificar várias coisas, mas não tem como simplificar o ser humano, né? Então, por exemplo, a situação da vacinação. Quando começou a empresa a pedir a vacinação obrigatória, muitos tripulantes falaram, pô, mas isso é um absurdo, porque né, o nosso presidente deixou livre para a gente escolher se quer ou não tomar, e agora a empresa está ameaçando. A gente tem que se colocar um pouquinho no lugar da empresa também nessas horas. Porque assim, o governador do Ceará tinha criado o passaporte da vacina, o prefeito do Rio também. Então, ia ficar muito difícil para a empresa gerir as escalas para conseguir que aqueles que não querem tomar vacina por questões ideológicas, políticas, assim o fizessem. Por outro lado, gente, também a empresa tem que ter empatia com a gente e ver que algumas pessoas estavam tendo problemas e problemas sérios de saúde. Eu fiquei sabendo recentemente de um comandante que, após tomar a primeira dose, tem uma parada cardíaca. E esse comandante foi obrigado a tomar a segunda dose, mesmo ele tendo ido até a empresa e ter falado o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com ele. Né? Eu comecei a ficar super doente
depois da primeira dose, depois da segunda dose, eu não queria tomar uma terceira dose. E eu tinha uma razão para isso. Não era só por ideologia. É porque eu estava ficando doente. Eu tomei a primeira dose sem reclamar. Entendeu? Eu entendi o lado da empresa. Agora, a empresa tem que ter um pouquinho de empatia também pela gente e não falar, cara, problema seu se você vai morrer. Tô nem aí, você vai tomar a dose porque eu quero. Pô, eu fui azarada. Gente, ó, não tô falando mal da vacina, tá? Quero deixar isso bem claro. Tá? Eu fui uma azarada. Esse comandante foi um azarado. Poxa, agora nós que somos os azarados, que nossa vida não tá legal, nossa saúde não tá legal, porque é justo, é certo, é empático você obrigar a gente a tomar mais uma dose, mais outra dose, mais outra dose. Não me parece, sabe? Porque poucos ajustes na escala nossa teriam resolvido o problema. E assim, eu acho que, como eu disse, eu sempre fui muito empática com a empresa, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui do que acontecia. Meu antigo gestor, que não está mais na empresa também, eu lembro que ele brincava assim, quando ele ouvia meus passos chegando no DO, já queria se esconder debaixo da mesa. Porque normalmente eu chegava com alguma coisa e dizia, olha, saiu esse boletim aqui, isso está errado, isso não tá em conformidade com a legislação. E daí ele passava horas, às vezes dias em cima daquilo lá, até descobrir que realmente eu estava certa, por exemplo, o que acontecia na maioria das vezes. Uma ou outra vez que ele conseguia falar, não, essa vez aqui é você porque tem isso. Mas a maioria ele perdia um tempão atrás disso e tal, e daí se refazia o boletim, se refazia tudo, ele levava isso para cima, né, levava para frente e resolvia o problema. Outra coisa interessante, né, falando ainda dessa parte, né, o programa de treinamento da empresa, ele traz uma carga horária diferente daquilo que aparece na nossa escala, em algumas matérias. E aí eu comecei a perceber isso, fui olhar no programa de treinamento e falei, não, realmente não está batendo. Né? Aí eu tentei, liguei lá, a pessoa que falou comigo que estava tudo certo, não sei o quê, mas não me convenceu muito. Abri um canal de ética e mandei. Né? Aí me ligaram do treinamento e disseram que estava certo ainda que eu não discorde, que eles usaram a desculpa que agora o sistema que eles usam é o AQP, né, que é a ferramenta hoje de instrução, então que o PTO tinha perdido a sua validade. Cara, o PTO tá válido, né? Mas tipo, eu não fui na ANAC denunciar. Eu fui para a empresa falar o que estava acontecendo. Me disseram no final que estava tudo certo também. A minha parte eu fiz, eu informei, né? Se querem persistir no erro ou se não é erro, aí já não compete a mim julgar, não compete a mim analisar, né? Outro exemplo interessante, mais recente, chegou a reposição de uniformes e no meu uniforme eu uso botas. E as minhas botas não duraram 3 dias cada uma, sendo que as botas anteriores duravam mais de 6 meses. Então, eu entrei em contato com a minha gestora, filmei o estado da bota, filmei tudo, passei para ela e falei, olha, durava 6 meses, agora tá durando 3 dias, né? Eu tenho certeza que não deram nenhum desconto para a empresa aí, né? Vamos dar né, um material com qualidade inferior aqui daqui para frente e a gente dá um descontinho para vocês. Não, eu tenho certeza que não deve ter rolado isso, né? Então, até nisso eu me preocupava em preservar o material da empresa, em preservar a saúde da empresa, até nesses detalhes, né? Em falar do problema do uniforme, que a caneta, a caneta a gente tem um espacinho para colocar a caneta aqui, e que não foi medido com uma caneta de verdade, né? Eles colocaram das meninas bem menor o bolso e aquilo furava o bolso com o uso. Então, em pouco tempo, essa camisa acabava sendo descartada em função dessa caneta. Então, todos esses detalhes mostram que eu sempre tive muita empatia com a empresa, sempre cuidei muito bem da empresa. Não sei se a recíproca foi verdadeira, né? Aí fica para vocês julgarem. Bom, gente, acho que era isso. Tô procurando emprego, hein? Se alguém souber de um emprego aí, por favor, dá um help aí, avisa, que agora eu tô procurando emprego. E agradeço a todos vocês por todo o carinho que sempre estiveram comigo, todos os meus colegas de trabalho. Adoro muito, muita gente aí, né? A empresa foi feita de pessoas, né? E a grande maioria são de pessoas maravilhosas, que eu tenho muito carinho.
e vou continuar tendo, e a gente vai continuar se encontrando por aí no canal, ou seja, no Instagram, nas aerovias, nos aeroportos, nos hotéis, e sempre vai ser muito bom vê-los. Então é isso, né? O que puderem me ajudar aí, tô agradecendo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.